acordo internacional, gostaria também de falar da entrada num documento que é a Declaração Europeia Ciclável, ainda não achei uma boa tradução para a European Cycling Declaration. Foi uma resolução aprovada nesta Casa, a entrada de Portugal como signatário desta European Cycling Declaration. Queria saber se o seu Ministério pensa, enfim, dar seguimento à implementação dessa recomendação da Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado Diogo Cunha, do GPPS. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. A implementação da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa e Ciclável 2030 requer a criação de uma estrutura de missão como o BUPI, que funcionou e está a ser um sucesso. O investimento do Estado em meios humanos e financeiros na mobilidade em bicicleta deverá ser maior do que tem sido até o momento, pois, pelos dados que temos, é inferior ao que se verifica nos restantes países europeus. No dia 7 de outubro de 2022 foi publicada a Resolução da Assembleia da República, número 64/2023, através da qual se recomenda ao Governo que reforce substancialmente a equipa e o orçamento alocados à implementação da ENMAC 2020-2030. Gostaria então de questionar acerca do estado de prossecução das metas da ENMAC, incluindo as metas intercalares para 2025, que recursos humanos e financeiros identificou o Governo como sendo necessários para cumprir as metas da ENMAC e quando prevê serem alocados estrutura de missão e mudar de estratégia. Por fim, gostaria de questionar o Sr. Ministro sobre as 16 medidas para impulsionar o uso da bicicleta na União Europeia, aprovada no Parlamento Europeu a 16 de fevereiro de 2023. Qual é a perspectiva do Ministério do Ambiente e Ação Climática para que as mesmas sejam implementadas em Portugal? Por outro lado, os incentivos do Fundo Ambiental para a aquisição de bicicletas elétricas, cuja verba disponível já esgotou, se está a pensar, ou se o Ministério está a pensar em aumentá-lo. Para além destes incentivos, se está a ser pensado outro tipo de incentivos, como, por exemplo, incentivar a utilização de bicicletas para terminar com o exemplo do número de quilómetros pedalados, como acontece, por exemplo, em França. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Foi publicada a semana passada a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Pedonal e já tínhamos uma Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa e Ciclável. Eu, com toda a franqueza, dou os parabéns por estas estratégias porque enunciam um conjunto de princípios com os quais o PSD concorda e fazem um ponto da situação do estado do país, do estado da arte do país. E a verdade é que a situação de Portugal não é recomendável por razões históricas, ou seja, do ponto de vista pedonal, o modo pedonal caiu de 25% em 2001 para 15% em 2021, a cota modal do uso da bicicleta é 0,5% em Portugal, enquanto na União Europeia é 8%, e além disso há uma elevada taxa de mortalidade, tanto mais grave quando a nossa cota modal é baixa. Lendo as notícias da semana passada, por exemplo, no jornal Eco, vemos que na semana em que se esgotou a verba para apoiar a compra de bicicletas de carga, dizia há pouco o Sr. Deputado do PS também as bicicletas elétricas, o Governo admite não prever, neste momento, reforçar o programa em nenhuma categoria. E, portanto, a potência até existe, parece que não há vontade política. E qual é o nosso ponto da situação? Portugal é o país europeu que, per capita, menos investe no uso da bicicleta. Ao ritmo de transferência modal a que temos assistido, as metas previstas para 2030 serão atingidas em 2730, portanto, daqui a 700 anos. O programa, a estratégia, parece não ter liderança política, não ter recursos humanos, técnicos e financeiros, estar muito atrasado e a progredir lentamente e vamos falhar largamente as metas previstas para 2025. E pergunto se acompanha o PSD num sobressalto pedonal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Rui Tavares, ainda na primeira ronda também, colocou a questão de saber como é que estava a nossa relação com a ECD, com a European Cycling Declaration. Nós já transmitimos através do Gabinete do Sr. Ministro ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que éramos da opinião que devíamos assinar essa declaração e, portanto, é isso que irá acontecer no momento certo. Depois, o Sr. Deputado Diogo Cunha levantou questões relacionadas com a mobilidade ativa. Essa é, de facto, uma área que nos preocupa muito, que estamos a dedicar muita atenção. Criámos a primeira Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Ciclável. Entretanto, já neste Governo aprovamos a estratégia semelhante, mas de natureza pedonal. Aliás, refira-se que só há 8 países na Europa que têm um documento análogo a esta Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Pedonal. São estratégias que definem linhas orientadoras, têm planos de ação que estão muito dependentes de um conjunto de entidades, porque a sua aplicação prática depende muito dos municípios que têm que estar envolvidos, dependem de várias entidades do Estado, seja da área da administração interna, naquilo que tem a ver com a segurança rodoviária, seja o Ministério da Educação, naquilo que tem a ver com a educação para a utilização destes modos, enfim, não são trabalhos fáceis. Até agora eram coordenadas por pessoas do IMT que tinham outras funções. Com a aprovação da mobilidade ativa pedonal, tivemos a oportunidade de vamos nomear, aliás, a coordenadora já está nomeada por mim, a indicação exclusiva à gestão destas tarefas e, portanto, esperamos com uma equipa de 3 pessoas criar aqui um novo impulso. E quanto ao financiamento, enfim, seja através do fundamental, naquilo que é conhecido, ainda que as verbas em alguns casos já tenham esgotado. Mas relembro que temos nos POs regionais do PT 2030 130 milhões de euros para esta área, que os municípios poderão utilizar de forma adequada, porque é o fim para que foram criados, e estamos, através de declarações como aquela que referi e outros instrumentos, também a trabalhar junto à Comissão Europeia para que mais recursos sejam alocados ao desenvolvimento deste tipo de mobilidade. O Sr. Deputado António Topa Gomes, enfim, fez uma pergunta final se acompanhávamos o PSD no sobressalto ciclável e pedonal. Acompanhamos, claro que acompanhamos, e por isso é que criámos estas 2 estratégias, senão estávamos quietos e não fazíamos nada, como até agora não se fez. E, portanto, estas estratégias foram criadas para isso, até porque olhamos para a mobilidade ativa não só do ponto de vista daquilo que é a condução para o bem-estar, para a saúde, olhamos para isto como um elemento fundamental do ecossistema de mobilidade, é mesmo, a transformação que temos que fazer passa também por fazer da mobilidade ativa um instrumento complementar ao transporte público e, portanto, muito necessário. Registro que gostou da estratégia, segundo disse aqui, que depois de as ter visto, que é um bom passo. Isto não é fácil de implementar pelas razões que já indiquei, de envolver muitas entidades, não é só tirando dinheiro para cima deste tipo de problemas que eles se resolvem. De facto, é preciso criar condições de trabalho. Este grupo de projeto vai permitir agilizar isso. É preciso criar condições de segurança, de conforto. As pessoas precisam de sentir que é seguro, que é confortável, que é útil utilizar, portanto, esses meios e, portanto, continuaremos a trabalhar nas estratégias e, por certo, que esperamos ter resultados e não será por falta de dinheiro garantidamente, será mais pela capacidade de organização de trabalho. Muito obrigado.